Fala pessoal, beleza? Vocês devem estar estranhando o nome aí na tela, né? Mas é que esse vídeo aqui tem a intenção de ir para um segundo canal que eu fiz, que é um canal de opiniões pessoais, que eu não sei se eu vou manter aquele canal, enfim, é só um teste por enquanto. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é sobre a importância da leitura. Por que eu acho que é importante você ler? A gente tem que ler que é para desenvolver, primeiro de tudo, a capacidade de compreensão textual e também um senso crítico a respeito das coisas que a gente vê por aí, certo? Outra coisa também, além da capacidade da leitura que a gente tem que desenvolver, é uma certa capacidade de questionamento a respeito das coisas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vê um negócio que a gente acha super interessante, a gente acha que vai ser muito revolucionário para o benefício nosso, ou então que vai ser o estopim para uma destruição de algum princípio no qual a gente acredita e tal. E na verdade não é assim. Né? Basta que você leia as coisas com atenção. Por que eu estou falando nesse assunto, cara? Porque eu estava andando, né, estava navegando pelo Instagram, quando eu me deparei com esta publicação aqui. Né? Não sei, provavelmente deve ter sido tirado do antigo Twitter, né, do atual X, essa afirmação desse rapaz aí, Luciano Carvalho. E aí o cara fala assim, ó, pena para estuprador, de 8 a 15 anos. Pena para mulher que abortar, mesma em caso de estupro. Já está errado aqui, né? Porque é mesmo em caso de estupro, não mesma. 6 a 20 anos. A mulher tem uma pena maior, mesmo em caso de estupro, do que o estuprador. O que dá a entender aqui? Primeiro, esse cara ouviu falar sobre isso, sobre esse projeto de lei. Alguém explicou para ele nas coxas, para dar a entender que a extrema-direita fascista está tentando criar uma lei para punir a mulher que, inclusive, é estuprada, que é vítima de estupro, caso ela venha a engravidar por causa do crime. Né? E aí, cara, ele joga isso aqui, né? E aí as pessoas compartilham, vão compartilhando, porque afinal de contas, nossa, que absurdo, né? Realmente, à primeira vista me parece um absurdo. Só que o que eu quero dizer aqui? Primeiro que essa publicação não tem data. Né? Do jeito que ela apareceu na tela, eu questionei a pessoa que compartilhou. Inclusive eu falei, cara, a gente precisa ver isso aí e, se for verdade, pressionar para que isso não aconteça, porque realmente é um absurdo. Né? E aí eu pedi o número do projeto de lei, e o número do projeto de lei me foi passado, né? Que é o projeto de lei 1904 de 2024, que a gente vai ver agora, inclusive. Então, o que eu fiz? Eu entrei lá no portal, né, da Câmara dos Deputados, achei, né, o projeto de lei aí, como vocês podem ver, e aí ele fala aqui que vai acrescer 2 parágrafos ao artigo 124, um parágrafo único ao 125, um segundo parágrafo ao 126 e outro ao 128 e tal. De que se trata, né, esses artigos, do 124 ao 128? Bom, esses artigos tratam especificamente do que a gente conhece no direito brasileiro como infanticídio, certo? Vamos dar uma olhadinha para ver como é que está agora essa questão. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Bom, então a gente está aqui, né? 124, 128. 124 aqui, ó. Provocar o aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Aí tem a pena, do jeito que tá, tal, aborto provocado por terceiro, no 125, 126, provocar aborto com consentimento da gestante. Isso aqui, a gente não pode pensar assim, nossa, o médico que vai lá provocar o aborto, né, por uma situação de salvar a vida da gestante, que é aquelas coisas que são permitidas, né, salvar a vida da gestante, ou porque a vida do bebê é inviável, ou por causa do bebê ser o fruto de um ato de estupro, né, não está abarcado nesse artigo 126. Seria tipo assim, nossa amiga, eu tô grávida e eu não queria estar grávida. Aí outra vai lá, pega um cabide, né, de metal, torce tudo lá e tenta puxar o feto para fora.
É um exemplo muito idiota, mas é só para facilitar o que eu estou querendo dizer aqui, né? Isso é do jeito que está agora na nossa legislação. Porém, como que vai ficar se esse PL for aprovado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em como está o texto do projeto de lei. Acresce 2 parágrafos, então se trata da mesma coisa que a gente estava lendo lá. O que interessa para a gente aqui é, na verdade, o artigo 126, mas vamos dar uma olhada nos outros aqui. Ó. 124, provocar aborto em si mesmo e tal, viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas. Aqui já configura aborto comum, então é crime, né? Não tem muito o que discutir nesse caso. Parágrafo 2º, poderá mitigar a pena, conforme o direito, até mesmo deixar de aplicar se a consequência da infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Isso aqui, na verdade, já é meio que um princípio no direito penal, né? Tipo, o cara que vai cometer um crime e aí, por exagero, acaba perdendo a própria esposa, o próprio filho, são exemplos comuns que são dados, né, nas aulas de direito penal para falar sobre esse princípio, né, do cara já está sendo punido demais, de um modo mais grave do que a aplicação da própria pena prevista em lei. Artigo 125, provocar aborto sem consentimento da gestante, né? Tipo, um exemplo disso, né? A mulher está grávida e aí uma pessoa começa a colocar alguma coisa na comida dela ou na bebida dela que eventualmente faz com que ela perca o bebê, com que ela perca a gestação. Isso aqui também gera coisa prevista, e aqui me parece ter um agravante, né? Que é o acima de 22 semanas, que é o que a nossa lei considera como uma gestação viável. Tranquilo. Agora o artigo 126, que é aquele artigo que a gente estava vendo, né? Que fala do aborto com o consentimento da gestante. O que foi incluído aqui? A mesma coisa. Acima de 22 semanas, ou seja, se a gravidez for viável, né, vai ser tratado como crime de homicídio no artigo 121, beleza? Isso é o que foi falado. Ou seja, o que a gente está vendo aqui nesse caso? Acontece que a pessoa que fez aquela postagem inicial não prestou atenção nisso. O cara só quis saber de falar que o Congresso Nacional é todo malvadão, cheio de pessoas machistas e tudo mais, né? Cheio de direitistas esquizofrênicos e loucos e fascistas e tudo mais que é isso que eles conseguem inventar, para dizer que a mulher não passa de um objeto, e mesmo que ela seja estuprada, os caras são tão conservadores, mas tão conservadores, que eles acham que aquela vida tem que ser viável, sim. Eu acredito que a partir da 3ª semana, se eu não me engano, a mulher já consegue descobrir se ela está grávida ou não. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos cerca de 18 semanas para que a mulher decida se ela vai realizar esse aborto ou não. Aquela vítima de estupro, ela pode, né, tomar essa decisão de realizar esse aborto dentro de 18 semanas. Então, cara, se ela decidir prolongar essa gravidez, essa gestação até a 22ª semana, aí, se da 22ª semana em diante ela decidir praticar esse aborto, ela vai estar incorrendo no crime de aborto. Ponto. É isso que a lei está querendo dizer. Não está querendo dizer que a mulher vai ser penalizada mesmo que ela seja vítima de estupro. Tá? Então, eu venho falando isso faz tempo, cara, desde 2018, da época das eleições e tal. Toma muito cuidado com aquilo que você está vendo, porque pode não ser a verdade. Eu só vou dar um exemplo aqui, eu nem ia falar sobre isso, mas eu só vou dar um exemplo aqui, porque é um assunto que tomou conta, né, das mídias nos últimos dias, e inclusive do YouTube, né, principalmente do YouTube, que foi o debate do Álvaro Borba, do Meteoro Brasil, com o Arthur Duval, do Mamãe Falei. Em um trecho em que eles estavam discutindo ali as fake news sobre a Marielle, em que o pessoal da esquerda geralmente atribui ao MBL espalhar, né, essas notícias falsas. O
que a gente tem que analisar nesse caso? Primeiro, a notícia realmente era falsa? Né? Porque a notícia, se você não assistiu o debate, recomendo que assista, a notícia, ela dizia o quê? Dizia que o MBL disse que a Marielle tinha vínculo com traficantes, ou dizia que uma desembargadora dizia que a Marielle tinha contato com traficantes. A notícia dizia que uma desembargadora afirmava que a Marielle tinha relação com traficantes, certo? Isso é uma notícia falsa? Não, não é. Por que não é uma notícia falsa? Porque a desembargadora realmente disse. Agora, se o que ela disse é verdade ou mentira, isso já foi desvendado, tanto é que essa desembargadora já foi condenada pelo Conselho Nacional de Justiça agora em maio, certo? Então, o que a desembargadora disse acabou se revelando mentira. Só que a notícia não dizia nada diretamente sobre Marielle ter essas relações com traficantes. A notícia dizia que a desembargadora dizia isso. Então a notícia não era falsa. Certo? Esse é o primeiro ponto e o ponto mais importante dessa discussão. Segundo, quem foi que deu essa notícia primeiro? Né? De acordo com o próprio Arthur Duval, e ele fez um desafio lá no debate para mais de 30 mil pessoas, quem deu essa notícia foi a Mônica Bergamo, jornalista da Folha. A Mônica Bergamo, então, está espalhando fake news? Não, porque a notícia que ela deu não era falsa. A notícia que ela deu era de que a desembargadora disse que. Então a notícia não era falsa porque a desembargadora realmente disse, e eu repito, foi condenada por causa disso pelo CNJ agora no mês de maio. Tá? Então, é uma questão de leitura, né? A gente tem que ler para se habituar a ler. Quanto mais você lê, mais você quer ler. É uma questão de interpretação do texto, que é extremamente importante e está extremamente em falta no mercado hoje em dia. Tanto é que surgiu toda essa discussão, né? E é uma questão também de falta de caráter, porque a partir do momento que você consegue compreender isso e você vai usar isso contra um adversário político, é complicado, né? Ah, Lubes, mas você está fazendo uma crítica, não sei o que, você é do MBL. Não sou do MBL. Tanto é que eu já fiz uma crítica ao próprio MBL, quando, por causa de um vídeo, existe um canal no YouTube de uma moça muito doida lá, chamada Espectro Cinza, né? O canal chama Espectro Cinza, e a moça estava analisando um vídeo em que o pessoal do MBL vai até uma universidade federal e eles começam a pintar as paredes que estavam pichadas, né, dentro dessa universidade e criam uma treta lá com os alunos da universidade e acabam apanhando. Essa moça, ela fez alguns comentários a respeito desse vídeo e tal, e em alguns momentos ela dava risada, mas não pelo fato dos integrantes do MBL estarem apanhando, mas sim por algumas situações e alguns comentários que o rapaz que fica nos vídeos com ela fazia. Um integrante do MBL, o Gabriel Costenaro, aquele mesmo que tomou chute na bunda do Glauber Braga, né? Glauber Braga, é o Glauber do pessoal. O Costenaro começou a xingar essa moça numa transmissão ao vivo e tal, e, porra, extremamente errado, porque ele também não percebeu o contexto do comportamento da moça. E eu fiz uma crítica a isso também. Você quer ser de esquerda? Seja de esquerda, mas seja um cara consciente. Né? Não fique atrás dessas atitudes imorais, né? Dessas atitudes perversas de querer usar todo e qualquer argumento, independentemente se esse argumento é verdadeiro ou não, independentemente de quantas pessoas esse argumento vai atingir, para alcançar um objetivo que é desmoralizar ou ofender um adversário político. E a galera que é da direita, né, tem que seguir o mesmo caminho. Você quer fazer as coisas? Faça as coisas do seu jeito, seja de direita, mas assim, seja de direita sem ser perverso, cara. Então é isso, galera. O vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas eu só queria mostrar para vocês como que as pessoas têm capacidade de deturpar aquilo que é dito, né, ou aquilo que está sendo feito, só para cutucar o lado adversário do espectro político ao qual elas pertencem. Esse foi um exemplo que eu trouxe aqui, mas é óbvio que vocês estão aí. Se você não está morando debaixo de uma pedra ou dentro de uma caverna
nos últimos 10 anos, você está ligado que a política do Brasil é cheia de exemplo desse tipo de coisa. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.